Hoje, 10 de agosto de 2023, e nós vamos caminhar no encontro de número 134. Isso mesmo. Mas antes, elevando o nosso pensamento a Jesus, colocando na nossa tela mental aquela imagem de Jesus que conhecemos, vamos dizer assim: Mestre, mais uma vez, nossa gratidão. Queremos agradecer esse momento que aqui passamos. Muito obrigado, Mestre, pelas oportunidades que temos tido de ampliar o nosso conhecimento, tendo como pauta principal o Teu Evangelho. Muito obrigado, Jesus. Agradecemos também a companhia, a ajuda, o amparo desses amigos trabalhadores na Tua seara que nos ajudam nessas tarefas que aqui promovemos. Todos nós, Mestre, estamos muito agradecidos. Obrigado, queridos irmãos, por tudo. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Hoje o pessoal ficou dormindo. Muito bem, Eu acho que eu também dormia. Né? Oi? Eu quase que eu dormia também, mas... Mas acordou? Acordei atrasado, mas acordei. Nós terminamos, na vez passada, neste quadro que aí está. Esse quadro que aí está, como vínhamos falando bastante a respeito de consciência, como está ali, vejam, os filtros de captação energética da consciência exercem um papel extraordinário junto às energias mentais, direcionadas pela inteligência. Importante demais isto. O caminhar dessas energias é de inteira responsabilidade da consciência, que realiza seu papel junto às leis divinas que nela pulsam. Verificando, como já falamos da vez passada, a importância da consciência no nosso caminhar, nas nossas reencarnações, nós resolvemos chegar aqui. Nós já vimos esse item do Livro dos Espíritos, mas resolvemos voltar para falarmos um pouco mais sobre a consciência. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. Vejam bem, se a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar, então a consciência é um pensamento íntimo, como temos falado, que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, é um pensamento que tem uma característica maior, porque ele é a consciência. É mais profundo, né? Oi? É mais profundo. Sim, deve ser um pensamento mais apurado, um pensamento com maior qualidade moral, que tenha características totalmente fundadas no bem. Sim, saudável, né? No crescimento espiritual. Então, é um pensamento que tem uma importância vital nos nossos compromissos, sejam eles quais forem,
não importa quais sejam. É um compromisso muito grande que a gente tem em manter esse pensamento da consciência numa estrutura bastante elevada. Porque veja, é esse pensamento da consciência que vai servir como filtro para todos os outros comportamentos que venhamos a ter. Pensamentos, ideias, não importa. Como vamos ver aqui. Filtro, consciência. Muito bem. Olha o filtro. Aqui é esse filtro. É uma peneira, né? Está bem aberto. Olha, esse é o filtro. Então, pouco conhecimento, baixo nível de inteligência, baixo nível espiritual e de moralidade, faculta pensamentos e ideias, discernimentos e entre outras coisas tantas enegrecidas, que não têm qualidade nenhuma de crescimento, de moralidade, de ajuda, de benefícios. Então, o que vai acontecer? Como você está nessa condição, o teu filtro de consciência também é da pior qualidade. O teu pensamento que a consciência é da pior qualidade. Então, o que acontece? Você teve todos esses pensamentos com qualificações imprestáveis. Vai passar pelo filtro da consciência e vão continuar da mesma maneira. E o que acontece aqui agora? Passou pelo filtro da consciência. Passou pelo filtro da consciência. E aí? O que vai acontecer? Serão as atitudes erradas, comportamentos errados. Quando passa pelo filtro da consciência, o que acontece? Já vimos isso. O que acontece? Quando passa pelo filtro da consciência? Há uma purificação, né, dos sentimentos. O que você joga na memória com a vontade? É aquilo que passa pelo filtro da consciência. São coisas boas, aí ativa a inteligência, né? Aprimora o conhecimento. Passou pelo filtro da consciência, vai para a memória. Sim. E o que acontece na memória? O que você tem na memória? Não sei nada da memória. O que você tem na memória? Uma Uma série de matrizes, não é? Sim. E como está tudo imprestável aqui, vai para aquela matriz, também é imprestável, né? Não, mas se passou pelo filtro, aí já melhora. Já chega na memória com uma qualidade bem melhor. Oi? Se passou pelo filtro da consciência... Não chega bem melhor. Olha aqui, o filtro da consciência, nesse caso, é imprestável, porque você está com baixo conhecimento, baixo nível de inteligência, baixo nível moral, baixo nível espiritual. Então, a tua consciência, esse pensamento que é a consciência, também é imprestável. Mas então cabe a gente a trabalhar em... Por isso que a peneira, olha a peneira, como ela é, passa tudo por ela. Continuou, passou pela peneira, olha aqui, continuou a mesma coisa. Porque está no nível muito baixo. E aí você vai jogar tudo isso aqui na memória, nas matrizes mentais que lá estão, da avareza, do egoísmo, da maldade, porque o teu filtro é imprestável. Você não tem conhecimento, você tem baixo nível de inteligência. Pela falta de conhecimento, você não movimentou a tua inteligência. E aí, baixo nível espiritual e moralidade. O teu filtro é imprestável. Esse filtro está com a mesma qualificação desses pensamentos aqui que estão enegrecidos. E passa tudo por ele e vai para a memória. Eu pensava que passando pelo filtro já tinha... A inteligência joga para o filtro da consciência e a vontade armazena. De outra forma,
aqui, bons conhecimentos, bom nível de inteligência, porque quanto maior os teus conhecimentos, a tua inteligência desenvolve-se e os teus discernimentos sempre serão melhores. Bom nível espiritual e de moralidade. Também não adianta ter um nível alto de inteligência, muita intelectualidade, como a gente vê por aí, dos nossos gestores públicos, né? E o nível espiritual de moralidade está lá na latrina, no vaso sanitário. Aí é um problema sério, aí não adianta. Mas de qualquer forma, já houve uma evolução, porque desenvolveu a inteligência. E a qualquer momento pode acontecer um bom nível espiritual. Sim, aí tem que desenvolver o amor para poder elevar espiritualmente. Sim, mas antes de desenvolver o amor, você tem que desenvolver uma série de outros fatores que vão fazer com que o amor desperte. Tem que ter o conhecimento primeiro. Benefícios, ajuda, compreender o outro. Isso tudo eu acho que já está. Desenvolvimento. Já muito bem. Parte do amor, isso aí. Então, você tem todo esse aparato aqui. Estás nestas condições. E você, de repente, tem aqueles pensamentos que não prestam. Como estávamos falando ali fora ainda agora. Certo? Mas aí, você como está habilitada, tem um filtro de consciência já despertado, desperto, que vai te favorecer no acolhimento das tuas ideias. Ele vai aprovar ou vai desaprovar? Não é isso? Como eu estava falando ali fora agora, isso acontece muito com a gente, né? Então, esse filtro da consciência não aprova determinadas ações, determinados pensamentos que você está tendo, ainda pela inferioridade. Vai passar pelo filtro da consciência. O filtro da consciência faz a filtragem. Olha como chegou aqui. Ainda não está todo luminoso, né? Face à nossa inferioridade. Mas já não está tão enegrecido. Passou pelo filtro. É isso aqui que vai ficar armazenado na memória. É isso aqui que vai para matrizes mentais. Então, o que acontece? De alguma forma, de alguma maneira, você está se purificando. Porque você teve aquele pensamento, teve aquela ideia, teve aquele discernimento, teve aquele comportamento, aquela ação imprestável. Mas, quando você passa pelo teu pensamento íntimo, que é esse filtro, que é essa consciência, você desaprova o comportamento, o pensamento que teve. Então, a tua vontade vai armazenar na memória o que for bom. Vai jogar fora essa negritude. Aí já começa uma reforma íntima, né? Pois é, mas é isso. É isso. Então veja a importância de ter bons conhecimentos, de ter um nível de inteligência favorável, a modo de poder realmente ter bons discernimentos e, além disso aqui, ter um bom nível espiritual e de moralidade. Porque se você não tiver um bom nível espiritual de moralidade, também não vai adiantar ter isso aqui não. Porque de repente você dispara para caminhos imprestáveis. Vai utilizar a inteligência totalmente enegrecida e o filtro vai ser aquele que já mostramos no slide passado. A inteligência nas mãos do mal é um perigo, né? A tua consciência, perdão, utiliza para coisas. A tua consciência não vai filtrar nada. Não é como vimos no slide passado. O slide passado é esse aqui. Quem estiver com nível de consciência baixo vai jogar tudo que não presta na memória contínua. Não é na memória existencial, não, é na memória contínua.
e vai depositar cada qual na sua matriz devida, na sua matriz mental devida, da avareza, na matriz da vaidade, do orgulho. Vai contaminando tudo. E tudo isso vai ficar armazenado no perispírito, em forma de focos enegrecidos ou luminosos, coloridos ou opacos, traçando para a espiritualidade maior a nossa identidade. É por isso que muitas das vezes, em determinadas situações, as pessoas passam um dia, né, naquele desespero, naquela agonia, naquela aflição, e vai dormir. Quando entra no estado de emancipação, quem está do outro lado espera é o mesmo com aquelas sintonias. Ah, mas ele está enxergando? Não, ele não está enxergando. Ele não vê. Como um amigo espiritual que já tem um determinado nível evolutivo. Mas você está dissipando energias com essas qualificações. E atrai. Aí acorda no dia seguinte, mas eu tive um sonho horrível, mas que coisa, né? Acorda indisposto, cheio de problema, caramba, mas o dia hoje não está bom, não sei. Pois é. Então tem que ter muito cuidado. Isso aqui é importante demais. Isso aqui é muito importante. E isso aqui só melhora com esses fatores aqui. Não tem outra maneira, não tem outra forma. Não tem outra forma. O conhecimento é a coisa mais importante da vida, porque sem conhecimento você não avança para lugar nenhum. Tanto é que sabemos todos que Jesus detém o conhecimento universal. Universal. Espírito puro conhece tudo. Não tem o que ele não conheça. Então, sem conhecimento, não adianta, vai chutar pedra. Ah, porque eu já sei. Tem muita gente que pensa que sabe, né? Tem muita gente que pensa que sabe. É por isso que as salas onde se comentam as coisas, onde se estuda, muitas vezes ficam vazias. E eu notei uma coisa muito importante. Vou falar para vocês, porque eu fico acompanhando. Eu acompanho um trabalho que eu faço pela internet. E eu noto que quando são coisas mais vulgares, o índice de acompanhamento é maior. Quando você coloca alguma coisa mais profunda, o índice diminui de visualizações. É impressionante isso, né? É interessante isso. Porque as pessoas têm preguiça de avançar no conhecimento. As pessoas querem muitas vezes ficar no comodismo, né? Não querem sair da sua zona de conforto. E essa zona de conforto mais tarde é a zona da chama, né? O que no Apocalipse se fala no inferno. O problema é sério. Então, quem se acomoda na zona de conforto é justamente aqueles que estão bem mais ligados à materialidade. E eles não são matérias, são espíritos. Então já viu o que acontece depois. Por isso que se fala, por isso que o Espiritismo fala tanto na materialidade, que veio justamente para acabar com ela. Está lá no Evangelho, Agostinho fala muito nisso. Então o problema é muito sério. Você se liga em fatores materiais em detrimento de fatores espirituais, você está se condenando. Você está se impulsionando ao abismo, às dores, ao sofrimento. Não tem outra razão de ser, não tem outra maneira. Porque
Porque sem conhecimento você não avança. Então não fuja do conhecimento. Aprenda. Não importa o que você vai aprender, aprenda. Tem que aprender. Ah, isso aí é muito chato. É falta de coragem de se enfrentar. Oi? É falta de coragem de se enfrentar. Pois é. Também tem esse detalhe, pois é. A acomodação é justamente sair da zona de conforto, né? Não, isso aí vai me dar trabalho. Mas sem trabalho você não chega a lugar nenhum. Tem que ter trabalho. Está lá no livro, a codificação está lá, lei do trabalho. Até o levantar da cama já é um trabalho. Tem que se movimentar. Oi? Até o levantar da cama já é um trabalho, porque a gente tem que se movimentar. Trabalho é toda ação útil. Está no livro. Lei do trabalho. Trabalho é toda ação útil. Né? Muitas vezes usam a palavra trabalho fora do propósito realmente que ela tem. Porque se você estiver fazendo alguma coisa inútil, imprestável, roubando, furtando, ou fazendo alguma coisa que vai prejudicar o outro, isso não é trabalho. Isso é uma ação, tem outro nome qualquer. Trabalho é toda ação útil, segundo a doutrina espírita. Está lá no livro dos Espíritos. A gente precisa prestar atenção nisso. Esses pormenores fazem a nossa elevação, ampliam o nosso conhecimento, favorecem o nosso filtro da consciência. Porque quando você tem os pormenores, o teu filtro da consciência também passa a filtrar pormenores. E aí os detalhes do teu amanhã, o amanhã será melhor. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Porque ao passo que esse teu filtro vai ficando cada vez mais apurado, o teu amanhã será sempre melhor. Porque a tua visão de vida, de existência, amplia. Você sofre menos com tudo que estiver acontecendo. O teu sofrimento é menor. O cara fez a maior porcaria contigo, a pessoa fez a maior, mas você compreende, você não vai sofrer. Quando você não tem um filtro de consciência capaz de filtrar isto, você sofre, você fica com raiva, você vai ter cólera, e aí o teu sofrimento é maior. Veja a importância desse filtro. Então, veja bem, o que eu pensei aqui? Então, você está falando em trabalho. Então, vamos lá. Quando eu começo a ter mais consciência, eu começo a analisar o meu comportamento. Bom, aconteceu uma situação, como é que eu agi? Qual foi a minha reação, né? Então, eu tenho esse tipo de comportamento, eu faço isso. Então, quando ele se depara com aquele defeito que ele tem, aí eu acho assim, ele vai ter que ter coragem de enfrentar aquilo. Então, qual é o procedimento dele? Ou ele continua assim, todo mundo faz, ou ele vai fazer assim, não, peraí, eu já tenho esse conhecimento, eu vou tentar mudar isso. Vou filtrar isso melhor, vou ter um comportamento melhor, vou procurar me renovar, me modificar. Então, quando ele toma essa atitude dessa mudança, é o trabalho que você está falando. É isso? Com certeza. É por aí. Quanto maior o filtro, mais apurado você será em quaisquer condições, não importa quais sejam. Não importa quais sejam. Porque a tua compreensão é maior, o teu entendimento é maior. Reflexão. Sobre tudo o que estiver acontecendo ao teu redor. Não importa o que, o teu entendimento será maior. Quanto melhor for o teu filtro de consciência. E ele só é ampliado com esses fatores que aqui estão. Não tem outra condição. Não? Ok? Por isso nós começamos o nosso trabalho falando novamente sobre a consciência. Apresentamos aqui a questão do Livro dos Espíritos que fala sobre a consciência. Depois podem ver quem não chegou a tempo, é só procurar no Livro dos Espíritos. Tem lá a questão que fala sobre liberdade de consciência.
Lá está a questão que fala sobre isso. Ok? Então, está aí. Vamos ampliar o nosso nível de consciência. Diga. Nós chegamos atrasados porque está um engarrafamento bravo ali. Oi? Um engarrafamento ali na Arthur-Rios, né? Está complicado passar ali. Pois é, mas isso Essa obra aí tá. Não é obra depois não. vai melhorar. O Lula está lá. Ele está aqui, Campo Grande? Tá. Continuando aqui o nosso estudo. Não esqueçam, todas essas questões que passam pelo filtro da consciência serão armazenadas na memória. Porque a vontade também vai depender da inteligência que tenhamos. E vão tudo que se passar pelo filtro vai para a memória e com as matrizes devidas. E vai ficar tudo gravado no perispírito. Os estados mentais têm suas raízes nas construções milenares que o tempo vem arrastando, causando na estrutura mental hábitos que foram repetidos secularmente e muitos foram se transformando em diversos vícios morais. Está aí a importância do que estávamos falando. Olha aqui, vícios morais. Se você amplia o teu conhecimento, você começa a entender melhor o que são os vícios morais. Porque a tua inteligência começa a trabalhar mais profundamente. Não é? É aquilo que eu falo. Ninguém bate mais um prego com uma pedra, vai procurar o martelo. Por que vai procurar o martelo e não bate com a pedra? Porque a inteligência já favoreceu nesse sentido. Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Por que eu não vou ali agora? Porque a tua inteligência está te mostrando que ali não é o caminho. Por que eu devo ir ali agora? Porque a tua inteligência está dizendo que deve caminhar até lá. Espera aí. Pode tirar o capim? Oi? Pode tirar o capim? Você pode tirar o capim? Mas alguém te chamou para tirar o capim? Eu vou ver o moço dela para picar aqui. Oi? Não, o dia desse moço dela para picar aqui. Sim, mas tem que esperar alguém que possa te falar nesse sentido, meu irmão. Ele deixou tirar o capim. Não tem ninguém aqui agora que possa tratar disso. Passa aí mais tarde, ok? Muito obrigado. Vai, Deus te abençoe. Alguém deve ter chamado ele para cortar o capim aí, ele viu que o capim está alto, quer faturar mais um pouquinho, mas não tem ninguém. Às vezes, dependendo do capim. A administração aqui está muito falha. Está ficando gravado, não tem problema não. Quem quiser ouvir isso pode ouvir. Eu não tenho receio nenhum das coisas que falam, sabe? É um problema sério, né? Você vê? Mas vamos em frente. O nosso caso aqui é consciência e matriz mental. Deixa a administração para nós agora. Então vejam, hábitos que foram repetidos secularmente. Então, a questão raiva entraria aí na Com certeza. mental? Mas com certeza. Porque sabe o que me lembra? Você me fez lembrar da palestra. E você costuma ter raiva constantemente? Não. Não? Eu vou dizer, não. Então ainda não se tornou vício. Olha só, peraí. Já Graças a tive. Deus, há muito tempo Mas que não estou tem mais isso. procurando. Oi? Eu já tive muita raiva no passado, mas já tem bastante tempo que eu não tenho mais raiva. Não, Falei um de cada vez, porque senão me confunde todo, aí fica difícil. A raiva que nunca mais eu tive, há muito tempo, graças a Deus. Então, essa questão raiva, ontem a palestra do Frei foi muito bacana, o perdão, a importância do perdão. E a própria área da saúde já comprovou que, independente de doutrina ou religião, se você mantém uma raiva, é constatado cientificamente que é prejudicial para si próprio. Mas por quê? Você já vimos isso aqui, por quê? O que acontece? É porque você entra numa frequência energética negativa. Você Mas por quê? E aí, o que acontece? Por que a medicina chegou a essa conclusão?
Por quê, cara? O que acontece? O que acontece com os teus pensamentos? Sim, Sejam eles quais forem. Ele vai alterar a questão orgânica, todo o funcionamento do organismo. Você vai atingir as células do teu corpo. Sim. É isso, é justamente isso. Então, quaisquer pensamentos que você venha ter, eles vão atingir as células do teu corpo. Não só do teu corpo físico, do perispírito também. Claro, vai começar por aí. Começa por aí, do perispírito. E depois você tem o mal físico. Sim. Muitas vezes não no mesmo momento. Mas você teve um pensamento de raiva, de cólera, qualquer coisa parecida. Ok? Sim. Você já feriu o perispírito. E por ligação, célula a célula, pode não ser logo imediato, mas mais tarde, no dia seguinte, caramba, o que é isso? Olha o problema aí. Exato. Então, quaisquer pensamentos que você venha a ter e que você passou pelo filtro da memória e aceitou, porque o teu filtro da memória está incapaz de filtrar aquilo e não deixar ir para a memória, o teu filtro da consciência não deixar ir para a memória, você vai ter problemas. Quando você tem o pensamento de raiva, mas você de repente o teu filtro da memória repudia aquilo, não aceita, a tua vontade não vai jogar na memória. A tua matriz mental não vai armazenar essa energia. E aí você não vai passar mal. Veja a importância do filtro. Aí o que eu fiz? Da consciência. Aí, durante a palestra que o rapaz está falando sobre o perdão, o importante não é, vou perdoar fulano. Não é o outro, mas a você é que vai ser mais beneficiado. Entendeu? Aí, naquele momento, eu me lembrei de algumas pessoas, algumas figuras que no passado, para mim, me causaram um determinado. Aí, o que eu fiz? Não, eu não sei se eu tenho capacidade de falar com a pessoa agora, mas aquilo não me incomoda mais. Aquilo, se eu lembrar, aquilo não vai me deixar constrangida, entendeu? Quaisquer ações, sejam elas quais forem, benéficas ou maléficas, o que vai sempre sentir mais é o próprio, nunca é o outro. Nunca é o outro. Quaisquer ações que você tenha, sempre é você que vai ser o beneficiado daquilo que você fez. Beneficiado no sentido ruim ou bom. Nunca é o outro. Nunca é o outro. E o outro, inclusive, se estiver em situação benéfica, fora completamente da sintonia daquilo que você está projetando, ele não vai sentir nada. Nem vai passar batido. Agora, se ele estiver na sintonia, ele poderá sentir o reflexo. É aquilo que muitas vezes você de repente emite um pensamento ruim para uma determinada pessoa e ela sente. Você emitiu um pensamento ruim, mas a sintonia dela é completamente outra, passa batido. Ela não vai sentir nada. De repente, que dor de cabeça que eu estou sentindo agora. Puxa vida, que coisa ruim. De repente alguém pensou mal. E você sentiu uma dor de cabeça porque os teus pensamentos também, a tua sintonia não é da mesma qualidade. Mas se for, a tua dor de cabeça não vai acontecer. Ela pode pensar o que ela quiser. Ela é que vai ser a beneficiada da porcaria dos pensamentos. Seu Paré, Fala. uma vez tendo essa raiva, um exemplo tendo a raiva ainda, uma vez tendo tido raiva e essa raiva passou, isso ainda fica registrado no nosso campo da consciência? Sim, vai ficar registrada até que você consiga avançar moralmente, espiritualmente, e você abandone, tire, elimine ela da tua matriz mental, até que você mude o teu comportamento geral, não é só naquele momento.
não é só com aquele lance, com todas as outras coisas que possam vir a acontecer, a raiva não mais faça parte do teu cabedal. Não sinto mais raiva. Pode xingar, pode bater, pode fazer o que você quiser, me ofender. Eu não vou sentir raiva de você. Aí então, você limpou a tua matriz mental. Esse mal você já não tem mais. E é nesse ponto que todos nós estamos sendo muito provados em tudo. Ateste para todos nós. Muitas coisas que estão nos acontecendo é para nos testar, para verificar se nós realmente já concretizamos um melhor comportamento. Já intimamente já temos realmente um melhor comportamento. Alguém te faz um mal, alguém te ofende, alguém te tira a paciência e você passa batido. Você compreende, você entende. Então é teste para ver se você já passou daquela fase de ter aquele mau comportamento, aquela má qualidade. Fala, Cris. Isso aí não quer dizer assim, se a gente tiver um sincero arrependimento daquilo que fez, daquilo que pensou. Será que aí foi o que você falou, que não entra no nosso... Não vai. Esse não, a tua memória, a tua consciência filtrou. Não vai para a memória. Arrependida, isso aí. Você jogou fora. Você teve aquilo, mas a tua consciência, o teu pensamento íntimo, né? Refugou. Eu vejo assim, por experiência própria, a gente não esquece determinadas situações que acontecem com a gente, de mágoa, de raiva, a gente não esquece. Aquilo às vezes, por algum motivo, vem à tona. Mas o sentimento que a gente tem já não é mais aquele sentimento de raiva que você teve naquela ocasião. Você já consegue lembrar, mas com um outro sentimento que não seja o sentimento de raiva. Então eu estou falando isso por experiência própria, porque já aconteceram situações na minha vida que eu já tive vontade de mandar matar a pessoa. Hoje, quando eu lembro da situação, eu estou sendo sincera. Hoje, quando eu lembro da situação, eu peço perdão a mim e peço perdão à pessoa por ter cometido. Então, assim, eu não... E por que isso aconteceu? Por causa da evolução espiritual, do conhecimento da evolução espiritual. A moralidade, que você... Perfeitamente, é por aí. É isso o caminho. É dessa forma que a gente vai limpando as nossas matrizes mentais, até que elas sejam todas luminosas. Porque assim, por enquanto eu não tenho Alzheimer, eu não tenho amnésia, então não tem como eu esquecer. Aquilo, de uma certa forma, às vezes vem a lembrança, mas o sentimento já é outro. Perfeitamente, é isso. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas, quando têm a mediunidade devida, vê aquela luminosidade incrível do espírito que se apresenta, não é? Espírito? O que é espírito? O que é espírito? O que é espírito? O que é espírito? Oi? A alma desencarnada. O que é espírito? O que é espírito? É a alma de posse do perispírito, ok? Isso é espírito. Espírito é a alma com perispírito. Quando se trata de espírito puro, aí é sem o perispírito, ok? Isso é Kardec que ensina, para que quando venhamos a estudar a codificação, saibamos interpretar o que ali está. Por isso, muitas vezes, quando a gente vê, quem tem essa mediunidade, vê de repente o espírito chegando, apresentando aquela luminosidade. Por quê? Por que ele apresenta aquela luminosidade? Porque ele está com as matrizes mentais limpas, luminosas, e muitas vezes você vê aquele vulto escuro. O que é isso aqui? Esse está mal. Sai correndo dele, porque esse não presta. Tem problema sério. As matrizes mentais dele estão todas naquele estado enegrecido. Quer dizer, é um espírito de qualidade inferior.
um espírito benévolo, né, que seja mediano, ele tem essa luminosidade? Não, a luminosidade é de acordo com o nível evolutivo. De repente é a luminosidade de uma vela, mas já está bom. A gente ainda nem chegou lá. Luminosidade do palito de fósforo, mas está caminhando. A luminosidade é de acordo com. Né? Não vamos querer ter a luminosidade do espírito puro que, né, até que se ele chegasse aqui a gente ficaria cego e pudesse mostrar a sua luminosidade. Né? Os olhos materiais não aguentariam, não tem capacidade para uma luminosidade. Tanto é que quando você for fazer uma solda elétrica, você tem que botar uma máscara, porque senão você fere o teu olho. Não é? Quando as mudanças são mínimas, você não falou? Uma mudança mínima. Chegamos no mundo espiritual opacos, com as vibrações da memória existencial que acabamos de compor naquela existência. Vejam bem, chegamos no mundo espiritual opacos, com as vibrações da memória existencial que acabamos de compor naquela existência. Por que chega opaco? Com as vibrações da memória que acabamos de compor naquela existência. Por quê? Chega, não tem conhecimento do desencarne. Mas por que nesse contexto aqui? Porque não agimos a contento do que trazíamos na memória existencial fisicamente. Não agimos a contento fisicamente. E então ela se torna opaca. Se nós, no nosso andar da existência, tivéssemos cumprido tudo aquilo que trazemos na memória existencial, não chegaríamos opaco. Não chegaríamos totalmente sem luminosidade. E por quê? Olha a consciência aí. A consciência vai comandar tudo isso. Não tenha dúvida. Aquilo que armazenamos na nossa memória existencial é o que se projeta de nosso perispírito quando chegamos ao mundo espiritual. Viu, Graça? Quando você chegar lá no mundo espiritual, aquela raiva que você teve vai aparecer. Já dissipou toda. Graças a Deus que eu já joguei ela fora. Eu joguei essa raiva fora. Veja bem, então você desencarna. Quando você chega no plano espiritual, os amigos espirituais já sabem como foi todo o teu andar na tua existência e sabem aonde vão te alocar. Para onde eu mando esse irmãozinho aqui? Mando ele lá para a face da lua que está oculta, para ver para que mundo inferior ele volta, ele vai ser exilado, ou já deixo ele preparado para a regeneração? Oi? Eu só disse um fato. A minha irmã católica presenciou o fato. Morreu um padre que era da nossa paróquia, né? No tempo que eu era católica, eu acompanhei muito esse padre. Ele era um padre, assim, considerado muito bom na igreja. Quando minha irmã foi no velório dele, disse que não tinha nenhuma vela acesa. Mas ela viu um círculo de velas acesas em volta dele. Ela é a única que viu. Mas ninguém viu. É possível. É possível. Isso pode significar que ele foi uma pessoa iluminada, né? Porque pode ser. Chegou lá. Eu não posso te afirmar nada, porque não sei, né? Mas pode ser. Ela disse que via, falava para as pessoas que estavam em volta dela, ninguém via, só ela que via. Então vejam a importância de tudo que estávamos falando com relação à consciência. Porque se você está com o teu filtro de consciência em boas condições, certo? Você vai cumprir da melhor maneira o que está alocado na memória existencial. Porque você trouxe isto
planejamento reencarnatório. Não tem, ninguém pode dizer, mas eu não tenho, não sei que a minha memória, não sabe porque não quer. Evidentemente, cada um no seu nível. Né? Há aqueles que não sabem nada mesmo. Aqui o compulsório, uma reencarnação compulsória, ou aqueles de qualidade bem inferior, esse daí já é um problema mais sério. Mas não é o nosso caso que aqui estamos. Não. Ok? Não é o nosso caso. Então, se você tiver um filtro de consciência em péssimas condições, evidentemente, você não vai cumprir a altura do que está na tua memória existencial, porque você não vai nem pensar nela. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar, mas se você é uma pessoa de bem, benigna, e está com a moralidade avançada, automaticamente o teu guia espiritual vai te ajudar nesse propósito. Então não tem problema algum. Ah, mas ele não é espírita. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Podemos até dizer que tem muito católico, muito bandista, muito protestante que é mais espírita do que nós que aqui estamos. Ah, mas ele nunca ouviu falar em memória existencial, não tem problema. Ele não ouviu, mas ele age. Porque ele já traz isso na sua consciência, a sua consciência já está no nível purificado e o guia espiritual ajuda. Ele não precisa lembrar de espiritismo. Faço-me entender? Sim. Por isso que você vê até ateu. Até pessoas ateu estão muito mais preocupadas com a humanidade, com o outro, do que nós mesmos. Ah, mas eu sou ateu. E daí? Ele é ateu da boca para fora. Ultimamente, Deus está na consciência dele. Porque quando nós somos criados, as leis divinas não são colocadas na nossa consciência. Eu tive um patrão que se dizia ateu, mas era tão bom. Pois é. E eu vi as atitudes dele. Era tudo contrário do que falava. É assim que funciona. Então, viram, né? Opacos. Chegamos no mundo espiritual opacos. Quem vai chegar no minuto aí? Ninguém levantou a mão. Estou trabalhando para isso, para ver se vai ser um partido de força. Vejam a importância de tudo que nós vimos até agora quando falamos de processo reencarnatório, planejamento reencarnatório, fato do espírito. Veja a importância. Memória existencial, memória contínua, mapeamento genético. Veja a importância de tudo isso quando a gente começa a olhar isso aqui. Busca na memória o que nós já vimos. Olha a importância para entendimento disso que aqui está. Agora, chama alguém que não viu o que nós vimos para olhar isso, pergunta a ele, me fala sobre isso aí. E você vai ver o que você vai ouvir. É sério. Como o conhecimento nos traz crescimento. Você olha aqui, opa, memória existencial, mas você sabe o que é memória existencial? Você sabe por que ela existe? Você sabe como ela foi composta? Você sabe por que ela está acontecendo na tua existência? Qual é a importância disso tudo? Diga, Valéria. Agora a nossa responsabilidade triplicou. Oi? A nossa responsabilidade agora está triplicada, porque a gente já sabe até toda essa. Você já essas notou isso? questões. Você já notou isso na tua agenda? Não. Então tá bom, tem que estar na nossa agenda. Triplicou, não dobrou, não. Sim! Sabe por quê? Porque quando você chegar do outro lado, de acordo com o que você vier a falar, com questionamentos que possam ter sido feitos, você vai dizer, você está mentindo. Sim. Por que você está mentindo? Você sabia. Você não participou lá daqueles encontros lá com aquele cara chato que estava lá, o Quaresma? Participei. Mas é isso mesmo, não é, acontece. Sim.
acontece. Aí vai ser. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Aí fazem uma projeção para você do quadro que você estava. Você não consegue mentir. Ok? Aí a graça chega lá e diz, não, mas eu não sei nada disso não. Não sabe nada, meu irmão? Então olha aqui agora nessa tela. Puf! Está lá você na sala de aula com todo mundo e o Quaresma falando. Está vendo aí, minha irmã? Olha você lá. Aí eu me esqueci. A memória Eu foi. tive fora, Oi? eu tive fora, acho que há 3 encontros, então esse aí eu estou licença desse aí. É por isso que na introdução do livro dos Espíritos fala lá em assiduidade. Não sou eu que digo, é Kardec. Está lá. Porque a coisa é séria. A coisa é séria. Muitas vezes nós nos deixamos levar por ideias outras, não é? Em detrimento de um conhecimento que podemos vir a armazenar e que nos vai nos facilitar na existência. Porque a gente passa a dar mais importância a uma outra determinada coisa. E isso também pode ser traduzido em falta de conhecimento. Então, aí Nós ainda estamos nessa fase, mas a gente precisa começar a ter um discernimento mais apurado, espiritualmente, né? Todos nós. Então, Quaresma, aí eu chego lá ao parque e vão dizer assim para mim, ô Valéria, você não estava na aula de Quaresma, você não conhece a memória existencial, o planejamento reencarnatório, por que isso está assim? É por isso que está quadriplicado agora. Não é mais nem triplicado. A responsabilidade cada vez vai aumentando mais. É isso. Né? Pois é sério isso. Você está em outra vibe. Como diz ali, aquilo que armazenamos na nossa memória, olha só, e o que está armazenado na memória passou pelo filtro da consciência, né? Existencial, na memória existencial, também é o que se projeta de nosso perispírito quando chegamos ao mundo espiritual. Porque o que vai ficar projetado na memória existencial é o que está armazenado na memória contínua, quando você chega lá. Então eles projetam na memória existencial. Porque a tua memória existencial foi retirada da onde? Da contínua. Da contínua. Como chama? O fato do Espírito. E o fato do Espírito serve para quê? Para que momento? No planejamento. Para a existência. Para esta existência única. A cada existência é um fato. Vai se repetir? Vai se repetir? Igualzinho? Com os mesmos detalhes? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não há repetição. Ou vai ser melhor o fato, ou vai ser pior. Aí depende de cada um de nós. O teu, Valéria, eu não sei como vai ser. Como é que vai ser? Quero fazer acordos. O meu, eu não sei se vai ser de boa qualidade, não, mas eu estou procurando melhorar. Você por esse lado, se dizer Ah, Deus do céu! As energias que passam a se impregnar nas células, viu, Valéria? Afetam também as células da memória, renovando-as com suas vibrações que se posicionam por meio das interposições energéticas, nas diversas vibrações que dão estrutura ao perispírito. Evidentemente, as células da memória. Onde estão as células da memória? Onde estão as células? Onde fica armazenado? Na mente. As células da memória. Renovando-as com suas vibrações que posicionam por meio das interposições energéticas, nas diversas vibrações que dão estrutura ao perispírito. Ele está falando aqui das células da memória que estão no perispírito, porque é lá que a memória fica gravada, no perispírito. E ninguém tira. A memória do corpo físico vai embora. Não tem. Essa não tem.
A memória que você tem aqui agora, quando você relembra alguma coisa muito distante, ela te é projetada pelo perispírito. Porque a memória que você precisa utilizar agora é a memória existencial, da existência. A personalidade é única. Se a personalidade é única, evidentemente você não armazena toda a memória que você tem, mas ela está armazenada no perispírito. Ela está lá armazenada. Ela não se perde. Em forma de energia aonde? Na alma. Na alma, no espírito. No espírito, lá na essência. Na essência espiritual. Não, na consciência. Sim? Tá. E onde está a tua consciência? No espírito. Então, aí o que acontece? Só vai ficar registrado aquilo que for mais relevante, seja para melhor ou para pior. Não coisas corriqueiras do dia a dia, naturalmente. Aquilo que seja mais relevante vai ser relevante por quê? Ué, Por que é relevante? De acordo com o Por que você está dizendo que vai ficar mais armazenado aquilo que foi mais relevante? Por quê? Eu não digo que eu acho que Essa relevância diz respeito a quê? atitudes, emoções, sentimentos. Essa relevância diz respeito a quê? Ao filtro da consciência. Então, eu não soube botar o filtro, é isso aí, tá certo. Vai ser relevante para você de acordo com o teu filtro da consciência. Sim, entendi. E aí você vai armazenar ou não? Tá. Assim como é o que for de melhor, pode ser o que é de pior também. O que você achar que é relevante. Entendi. Coisas banais do dia a dia não precisa ficar, não é isso? Se você quiser armazenar, é um problema vosso. O Cleiton te xingou. Ah, O cuidado. Cleiton te xingou. Ok? E você, pô, tá vendo? Que coisa. Você já armazenou na tua memória. Aí é problema teu. Não. Já vai ficar lá, já está registrado na matriz. Mas eu vou pensar assim, de repente ele não está bem hoje, não ficou legal. Aí você quer dizer, ele te xingou, mas você não tornou isso relevante, uma coisa importante. Então você não armazena na memória. O teu filtro da consciência não aceita a tua vontade e não joga na memória. Então, isso é reflexão. Oi? Isso é uma reflexão naquele momento, aquela situação fez você refletir para tomar uma atitude. Mas a tua reflexão vai depender do quê? Do filtro? Do filtro da memória. Ver como uma coisa leva a outra. Sim. A importância que tem da gente poder fazer todas essas conexões. E não adianta, a tua reflexão pode ser de péssima qualidade, como a minha, como a de qualquer pessoa. A tua reflexão será cada vez mais apurada de acordo com o teu conhecimento. Olha como uma coisa leva a outra. Tudo entende. E por que mandamos refletir? É bom que você reflita, leia, mas reflete. Por que refletir? Você vai utilizar a inteligência, vai raciocinar. Pois é, você vai movimentar a inteligência. E você movimentando a inteligência, o que acontece? Você consegue peneirar o que é de melhor através do conhecimento. Teu discernimento adquirido. vai se apurando, não é? Vê como uma coisa leva a outra. E vai progredir. Olha a importância de tudo isso que a gente está vendo aqui. Parece uma coisa muito, né? Mas isso é muito complicado, isso tem uma importância vital para todos nós. Para que o amanhã não seja de dores e sofrimentos. Para que o amanhã não seja de atribulações e preocupações maiores. Porque nós vamos nos tornando seres melhores, seres mais compreensivos, de maior entendimento. Fala, Cris. Você disse que o corpo físico perde a sua memória. Que memórias são essas? Oi? Você falou que o corpo físico perde. Que memórias são essas que o corpo físico
retém. Não estou, peraí. O corpo Você físico. disse que o corpo físico. A tua memória, como nós vimos ali, a tua memória maior, ela não está no corpo físico. Sim, mas você falou que ele tem que quando o corpo físico acaba, que memória Acabou, o só corpo é? físico não tem nada, não retém nada. Não, você falou que ele tem. Oi? Você falou sim. Você falou Falei o quê? que o corpo físico tem memória. Que ele tem memória? Tem a memória existencial. A memória existencial da tua personalidade. Mas aí quando ele morre, acabou. Acabou. Aí você desfaz tudo, não tem como. Entendi. Não tem como. Não é porque é uma ferramenta de trabalho. É que você como se você numa oficina qualquer, estivesse jogando aquela ferramenta fora, pronto, ela não presta para mais nada. Não é? Porque a tua personalidade acabou. Serviu para você vivenciar a existência. E quanto melhor você vivenciar a existência utilizando a memória existencial, melhor para você. Quer dizer, Aquilo que o corpo físico fez de ruim, morre com ele. o que o corpo físico fez de ruim, não, o corpo físico não faz nada de ruim, é você quem faz, espírito. O corpo físico não faz nada de ruim. Ele está todo bom para você utilizar da melhor maneira possível. Quando o corpo físico faz alguma coisa que não presta, é porque você, espírito, quis fazer com o corpo físico que te foi utilizado como uma ferramenta. É como se você estivesse numa oficina, não é? E você tem na oficina, você vai consertar um celular, pega um martelo e dá uma pancada. O problema não é do martelo, o problema é teu, você que estragou ali o celular. Porque você quis usar a ferramenta daquela maneira. Você usou a ferramenta mal. Pois é, quando o teu corpo físico faz alguma coisa que não presta, foi você que utilizou dessa forma. Aí é você, espírito, responsável por isso. Então, olha só, o que eu pensei agora, ela falando isso? Então, vamos lá. Então, eu passei uma situação que me trouxe contrariedade, me deixou aborrecida. É só que com o passar do tempo, aquilo foi diluindo, aquilo não tem mais importância. Então, isso não se torna mais um fato relevante para que eu leve para o espírito. Então, aquilo não tem mais importância. Sim, mas ele não fica registrado. Você terá que fazer ações contrapartidas para eliminar essa matriz mental. Sim, entendi. Por isso a regeneração. Por isso a regeneração. Você fez um mal aqui, mas você não faz mal a esse mal. Mas esse mal você fez. Sim, entendi. Então você vai ter que fazer algo para regenerar esse. Tá. Hã? Entendi. Você fez uma sujeira. Você fez uma sujeira. Aqui está sujo. Ok? Mas você sabe que você não quer mais sujar. Então aqui você não suja mais. Mas aquela sujeira você tem que limpar. Vamos lá, deixa eu te dar um exemplo bem negativo. Quando o carro da Hilda foi roubado, eu fiquei com muita raiva dos ladrões. Tomara que aconteça. Já viu o que é? Qual foi meu pedido para lá, né? Eu mandei para as criaturas. Lógico, eu não conhecia nada disso, né? Tudo bem. Então, eu para tirar esse pensamento, que eu me lembro dele, mas hoje ele não me incomoda. Eu fiz aquilo, sou consciente que eu desejei mal para ele, sim, tá? Mas então o que eu tenho que fazer para mudar isso? Já tenho conhecimento que isso não se faz. Então eu tenho que substituir essa matriz que eu produzi, que eu joguei no espaço, substituir por um bem a alguém ou tomar uma atitude positiva em relação a outro. Vou repetir. Você fez uma sujeira. Ok? A sujeira está aqui. Mas você já aumentou teu conhecimento, você discerniu a tua inteligência, a tua vontade. Agora você não faz mais essa sujeira. Então aqui você não faz mais essa sujeira. Tá. Mas essa sujeira você fez. Fiz. Tá. E quem tem que limpar essa sujeira és tu. Tá. O que significa isto? Regenerar. Você vai ter que limpar isso aqui. Você vai ter que promover ações
Você vai ter que promover ações que te certifiquem realmente que você não faz mais isso. Intimamente, você não faz mais isso. Você vai ter que limpar essa matriz mental. Com ações que jogam esse lixo fora. Tá. Você já começou, porque você não faz mais. Mas você fez. O mal você fez. Ok? Então você agora vai ter que provar. Você vai ter que provar que você realmente não faz mais aquele mal. Com ações outras que te dignifiquem. Eu já passei por uma situação engraçada. O cara foi preso porque matou, porque roubou, está preso. Ok? Ele sai da prisão. Ele não vai mais matar, ele não vai mais roubar, mas ele vai ter que mostrar que essa qualificação realmente está internalizada nele. Intimamente, realmente isso está concreto. Então ele vai passar por situações outras para provar que realmente não faz mais. E situações mais contundentes para ver se realmente é concreto aquilo. Então, você não está mais fazendo essa sujeira aqui. Mas algo vai te acontecer numa situação bem contundente para ver se realmente você não faz mais aquilo. Para ver se você realmente já se conscientizou, se o teu filtro de consciência realmente é capaz de filtrar, de não mais filtrar essa coisa ruim. É interessante. Já passei por 3 assaltos. Oi? Já passei por 3 assaltos e nenhum dos 3 houve uma atitude de partir, Passou de desejar. por 3 3 assaltos. Você já tem Não, mas eu não tempo. estou falando só porque de assalto. Sim, meu filho, eu estou tô fazendo falando uma regra geral. comparação. Regra geral. Eu sei, estou fazendo uma comparação da vivência que eu tive, do conforme foi minha reação, e depois o que eu sofri numa outra tomada de um objeto que me pertencia, né? Eu não tive esse tipo de reação. Eu estou vendo que você está pior do que eu, porque eu nunca fui assaltado. Eu já. E eu estou bem mais velho que você, nunca fui assaltado. Estou melhorzinho, hein? Estou Eu melhor. Eu tive que enfrentar o Eu estou analisando aqui pelo que a Valéria está falando, pelo que você fez a comparação. Então, eu acho que deveria ter uma atitude reversa, no caso dela perdoar aquele Também, ali, perfeitamente. aquela sujeira. Perfeitamente. Vai haver um teste mais contundente. Eu não faço mais isso. Mas Peraí, que está muito burburinho. para que perdoe aquela pessoa que cometeu aquele ato lá, de conseguir perdoar aquela. Quando você diz, eu não faço mais isso, você vai ser testado. Quer dizer, todos nós estamos sendo testados diariamente, principalmente na fase que vivemos hoje no planeta Terra. Se você é impaciente, não, mas eu já estou paciente, já estou compreendendo. Você vai ser testada em coisa mais contundente para mexer mesmo contigo. Todo dia. Para ver se realmente você já intimamente você realmente se tornou paciente. Todo dia. E a paciência, eu acho que é uma situação É difícil. que é difícil, porque eu vejo. Mas todo mundo falando ao mesmo tempo, aí confunde. Eu já não ouço bem. Quando fala muita gente ao mesmo tempo, confunde tudo, aí eu não entendo bem. A Valéria ainda há pouco falou alguma coisa ali que eu só entendi metade, o resto eu não entendi. Porque falando muita gente junto, eu não entendo bem. Eu tenho problema de audição, vocês já sabem, né? Tanto é que o Cid já me recomendou ele usar lá um aparelho que ele está escutando até a formiga latir. Formiga latindo é problemático, né? Mas quando fica muito burburinho, eu não compreendo, não consigo compreender nada. A minha audição aqui já não. Eu às vezes capto por osmose, né? Eu digo assim, a paciência ou a tolerância é diária.
né, vem nos testando diariamente. Então, quando você pensa assim, eu vou ter paciência com aquilo ali, não vou agir dessa forma, vou ser mais tolerante com aquilo ali. Aí no dia seguinte, ou às vezes no próprio dia, te vem aquela situação e que se você não tiver em alerta, você não tem paciência ainda, você ainda não tem. Se você não construiu a paciência realmente, você vai. É difícil, Então, é difícil. é por isso que sempre que você diz, mas eu já melhorei nisso, vai vir mais contundente, para ver se você realmente tornou isso íntimo, realmente você é daquele jeito. Isso. É problemático isso. Isso aí é uma coisa que me incomoda, porque eu tento mudar essa falta não, porque não tem, você não tem empenho, né? E de querer melhorar essa tolerância, de querer melhorar essa situação, de ser mais tolerante, de ser mais paciente. Mas a coisa é tão repetitiva que eu vejo assim, que tem que melhorar muito, eu tenho que melhorar muito. Mas todos nós temos que melhorar muito, todos nós. E é sempre dessa forma. Mas você já começa a construir um caminho para isso, né? Você já começa a entender que não deve ser. Sim. Isso já é importante para nós, que acabamos de sair do mundo primitivo. Nós acabamos de sair do primitivismo. Nós ainda somos muito animal. Nós ainda estamos em um estado muito animalesco. Essa é uma realidade dos fatos. Você saiu do mundo primitivo para o mundo de prova e expiação, quer dizer, você está ali colado. Entende? A gente ainda tem muito do macacoide. É uma realidade isso. Não adianta querer fugir. A nossa ignorância parte daí. A nossa ignorância parte daí. A gente ainda guarda muito de instintos imprestáveis. Não é? É a gula. Né? Quem é que resiste àquela coisa gostosa e não come demais? Por quê? O animal só pensa em comer. O cachorro pensa em comer. O instinto de conservação. Nós ainda temos muito disso. E é desses fatores que nós estamos tentando nos libertar, conhecendo um pouco mais o que é a consciência, o que é a memória. É isso. Essa é a intenção. Esse é o conhecimento. Conhecendo-nos, sabendo quem somos, quem sou eu. É por aí que a gente vai saindo fora, porque o animal não sabe quem ele é. Pois é, mas ainda nós temos muito disso. Falamos aqui na vez passada, você não consegue controlar toda a tua ferramenta. Você não tem controle sobre o teu fígado, sobre o teu pâncreas, sobre o teu coração, sobre o teu pulmão. Você não tem controle sobre isso. Agora, você torna-os instáveis a hora que você quiser com o teu comportamento. Mas fazer com que ele, por exemplo, quero que o meu coração pare de trabalhar, você não consegue fazer. Pois é, então veja como o estado que nós estamos ainda, não temos controle das ferramentas que usamos. Veja a bondade divina. A bondade divina te deu uma ferramenta que você não tem o controle sobre ela total, porque se você tivesse, você se desorganizava toda. Nós nos desorganizávamos todos. Daqui a pouco você chegar na esquina, está um pulfando que não consegue respirar, o outro com o coração, caramba, não sei. Por quê? Se tivesse controle, nós ainda somos muito inferiores nesse sentido. Não temos esses parâmetros. Então, saímos do mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, para entrar no mundo de regeneração. No mundo de regeneração está cheio de provas também que ainda vamos passar. Lá não existem expiações, não é? Porque já estamos um pouquinho melhor, mas provas teremos sempre, até chegarmos ao estado de espírito puro. Lá acabou as provas, né? Lá vamos ter tarefas, compromissos, responsabilidades, mais do que agora. Cada reencarnação é uma nova oportunidade para modificar e renovar.
as matrizes mentais, aqui estão, e as vibrações do pensamento e dos sentimentos. Está aí. Sublinhado, destacado. Cada reencarnação, uma nova, renovar as matrizes mentais e as vibrações do pensamento e dos sentimentos, que evidentemente estão ligadas às matrizes mentais. Parece que eu escutei uma colocação que nós, quando diz assim, nós somos espíritos inferiores. A pessoa diz assim, olha, eu acho essa palavra um pouco inadequada. Ela diz que nós, aí ela colocou assim, nós somos espíritos em construção. Aí eu acho que encaixa que aí Construção de quê? Construindo, evoluindo. Se você está num momento de construção, você está aprendendo a aquisição de conhecimentos para que você se Sim, porque estamos numa fase inferior, até atingir uma fase superior. Acho que bonitinho. O inferior, quando diz você é um espírito inferior, não quer dizer que você não preste, que você não vale nada. Não é isso. O inferior aí é ainda em estado de ignorância. É simplesmente isso. Quando se fala você é um espírito inferior, é porque está no estado de ignorância, porque ainda não tem qualificações melhores. Sim, porque... Não é porque você é inferior no sentido de imprestável. Sim, mas não é isso. Mas aí é que está. Uma palavra assim leva o raciocínio dessa forma. Uma palavra assim como? A palavra inferior te leva a uma coisa que não tem... Mas leva aquele que não procurou o conhecimento da doutrina, aquele que não procurou compreender o que é a vida. É inferior no sentido de que ainda é portador de ignorância, está em estado de construção para atingir um estágio superior, não inferior no sentido de imprestável, de que não presta. Quem analisa dessa forma é porque não entendeu nada nem de quem é, de si próprio. Todos nós que estamos aqui somos inferiores ainda, em relação, você é inferior a Bezerra, nós somos inferiores a Eurípides Passanufo, a Jesus nem se fala. O termo não é nem inferior, é outro termo qualquer que eu não sei qual é. É nesse estágio de situação que nós precisamos penetrar. Entende? É uma situação, são coisas ruins, chatas de se falar, mas é uma realidade. É nessa profundeza que nós precisamos começar a penetrar, porque no mundo de regeneração, como diz o Paixão, esse é o primeiro estágio. Já viu quais são os outros? Veja quais serão os outros. Esse é o primeiro estágio. Então nós precisamos começar a penetrar nessas coisas, nessas minúcias, que muitas vezes são consideradas chatas. Isso é ruim. É uma realidade. Igual quando diz que a pessoa é pobre de espírito, a pessoa entende de uma outra forma. Pois é. Porque ser pobre de espírito é estar num caminho evolutivo. Porque aí a pessoa já não tem mais tanta vaidade, já não tem mais tanto orgulho. Isso é ser pobre. Agora, quando a moça lá falou, não sei quem falou, você disse quem falou, que está espíritos em construção, é uma realidade também, em construção de estágios mais avançados. É uma realidade. Mas que somos inferiores, somos. Nós somos inferiores a esse estágio mais avançado. Mas não ser inferior no sentido de imprestável, repito. Não é isso. Não é isso. O cara que é bandido, ladrão, assassino, ele não é imprestável. Ele não é imprestável, ele está num estado de inferioridade ainda muito grande, de ignorância desse tamanho. Mas ele não é imprestável, ele é filho de Deus. E tudo que foi feito por Deus não é imprestável. É imprestável nas considerações humanas. O lixo, o imprestável, isso aí não presta. Quem disse para você que não presta o lixo? Quem foi que disse para você que o lixo não presta? E agora? E agora? O que tem ali no lixo? Várias
Processo evolutivo. E tem muitos animalescozinhos ali. Também, sim. E o que eles estão fazendo ali? Hã? Está trabalhando. Estado evolutivo, né? Evolutivo. Pois é. Isso é chato, né, de falar. Muita gente não vai entender, vai dizer, Quaresma, você está falando um monte de bobagem. Para que cuidar desses assuntos? Mas você tem que cuidar das minúcias. Se você não cuida das minúcias, os detalhes se perdem. Os detalhes se perdem. A coisa é profunda. Né? E aí é por isso que muita gente foge do aprendizado e entra no comodismo. Porque falar de coisas mais profundas, às vezes se torna chato, né? Como é que eu vou entender isso? Mas como devagar a gente vai entendendo. Problemático, né? E aqui nós temos que penetrar nessas profundidades. E daqui a pouco nós vamos penetrar muito mais, quando vamos começar a estudar o livro próximo. Para que o Espírito realize o bem, deverá conhecer Jesus. Vamos analisar. Vamos analisar. Para que o Espírito realize o bem, deverá conhecer Jesus. E agora? Veja bem. Para realizar o bem, você precisa conhecer Jesus. O que Jesus conhece? Tudo. Imagina o que nós conhecemos. Nada, né? Pois é. Então a gente tem que começar a aprofundar tudo. Está aí uma prova do que eu estava falando. Está aqui, é só penetrar e refletir a respeito. Para você conhecer Jesus, você tem que começar a penetrar nos detalhes, na profundidade das coisas da vida. Da vida. Conhecer a verdade trazida por Jesus o motivará a modificar e renovar as energias que adoeceram suas matrizes mentais. Está aí. Tudo que estávamos falando. Está aí. Então, quanto mais detalhamentos você passa a conhecer e ter como cabedal, né? Ter como pauta na tua memória, mais você vai agir melhor, mais você vai agir no bem, nas causas melhores da evolução. Não tenha dúvida sobre isso. É por isso que precisamos começar a cuidar do detalhe. Mas Quaresma, você falou no lixo, dizem que o lixo é imprestável, você está dizendo que não é, e não é mesmo. E não é mesmo. Mas você não armazena lixo em casa não, né? Claro, porque nas nossas condições não podemos armazenar lixo em casa. Mas ele não é imprestável com relação a Deus. Porque Deus não faz nada imprestável. E se o lixo existe, é porque Deus permite. Faço-me entender, esse aqui é o grande detalhe. A gente tem que botar Deus acima de tudo. Mas aquilo ali, rapaz, está fedorento. Olha o cheiro que aquilo tem. Tudo bem. Vamos cuidar, né? Vamos armazenar, tem que botar fora. Enfim, porque nós não podemos conviver com isso. Mas não é imprestável. Com relação a Deus, não é imprestável. É com relação ao que nós necessitamos no momento. Eu, você, todos nós aqui. Claro, ninguém vai armazenar lixo em casa. Tem alguém que, me ouvindo falar isso, vai dizer, esse cara está maluco, está louco, está falando um monte de besteira. Mas eu sei disso. Mas se o lixo existe, quem permitiu que o lixo exista? Deus. Então pronto. Mas ele é todo. Então tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser nos nossos motivos evolutivos. É isso que a gente precisa começar a raciocinar. É difícil? É difícil. Eu sei que é difícil. Mas a gente precisa começar a raciocinar. Porque Deus só permite que você conviva com aquilo que seja bom para você. Deus não vai fazer você conviver com o que não presta para você, para que não sirva para a tua evolução espiritual. Isso não tem como fugir. Ou será que Deus permite que exista algo que seja realmente imprestável no termo mais profundo da palavra? Evidentemente que não.
Pode ser nocivo naquele momento para nós, nocivo no sentido que não podemos conviver com aquilo no momento, não é? Não dá para conviver com isto. Mas é necessário. Mas é necessário que exista. E se é necessário, é porque Deus permitiu. Não tem como fugir disso. E o lixo, Deus é o comando geral de tudo. e o lixo é transmutado, né? Aquela parte que hoje cheira mal, amanhã é um adubo. Perfeitamente. Está dando As transformações existem daí. É. E se eu disser que você nasceu de um lixo? Eu acredito. Um dia eu passei por lá. Nós já fomos vermes. É. Nós fomos vermes. Aquela lagartinha que fica lá. Nós fomos Essa, uma né? única célula, uma coisa. Nós fomos isso. Se nós fomos um átomo primitivo, nós passamos por todas essas condições. Aquele vermezinho que de repente está no lixo, de repente nós habitamos um corpo daquele, a nossa essência espiritual. Porque ele só está se mexendo ali, porque tem uma essência espiritual trabalhando E ali. ele está comendo aquelas coisas podres que estão ali. É difícil raciocinar sobre isso, né? Mas é uma realidade. Está lá no livro, do átomo primitivo ao arcanjo. Veja bem, o átomo primitivo a gente nem conhece, a gente conhece o átomo aqui, nosso que trabalhamos aqui, no planeta Terra. Esse átomo a gente conhece, mas esse átomo já é derivado do átomo primitivo, que nós desconhecemos. E veja bem, antigamente, quando se falava em átomo, só se falava em prótons e elétrons. É o núcleo e o que está girando em volta. E agora? Quantos elementos já descobriram no átomo? Quarto, quinto, não sei o quê, proporção de elementos aí que eu não sei nem o nome deles todos. Vejam bem, como a própria ciência também terráquea vai evoluindo, e é assim que acontece. Antigamente era só prótons e elétrons, e aí, acabou? Não acabou não. Ali com o elétron tem uma porção de coisa, no núcleo, no próton tem uma porção de outros elementos. Imagina o átomo primitivo, que nós desconhecemos completamente. Parece, esse negócio é chato, né? Mas é preciso saber. E só estudando que a gente sabe, né? Preciso saber. Se não estudar. De repente alguém pode sair daqui, pô, mas que coisa chata, aquele lixo emprestado, aquela coisa. Mas não tem como fugir disto. Tudo bem, Cleiton? Tudo bem. Então tá certo. Jogou bola? Sim. Então tá certo. Muito Agora bem. já pode, né? Então nós vamos parar nesse quadro. E ali é para Faraó. Marta Galileia. Olha ali. Então vejam como. E teríamos muito mais a falar sobre matrizes mentais, consciência, mas a gente tem que avançar, né? Na próxima nós vamos começar nesse quadro aqui. Podemos até ler, vou ler esse quadro. Muitas casas espíritas se dedicaram ao estudo da doutrina no seu valioso campo filosófico e científico, sem direcionar esse estudo que caracteriza o caminho para as grandes mudanças que o espírito deve realizar em busca de sua transformação moral. Como conseguir alcançar essa transformação sem estudar o espírito que somos? E para estudar o espírito que somos, temos que penetrar nessas coisas que todas que falamos aí. Até no lixo. Até no lixo imprestável. Coisa chata, né, Quaresma? Esse negócio de lixo imprestável. Você vai falar sobre isso. As pessoas vão ouvir esse vídeo e vão dizer: está vendo só? Olha só que coisa. O que tem a ver isso? Mas é isso mesmo que vai acontecer, porque eu já ouvi isso. Muitas vezes eu ouvi em reuniões na casa das espíritas que eu saía. Eu estava lá, isso quando era jovem, inclusive, hein? E a pessoa dizendo: mas para que interessa isso? O que interessa? A gente já sabe disso tudo. Agora, aquele que não quiser se interessar, não se interessa, é problema dele. Né? Como muitos que começaram aqui não apareceram mais. Eu sei por quê. Você sabe por quê. Todos aqui sabemos por quê. Tira da acomodação mental.
pessoa está naquela acomodação mental e ela não quer mais sair daquilo, porque aquilo é cômodo. E é justamente essa acomodação mental que leva ao exílio. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. E é fácil, os livros estão aí, não é? É só ler os livros, principalmente os livros do Robson Pinheiro. É certo que nem tudo a gente consegue guardar. Ah, mas é assim mesmo, não é só você não, todos nós. Mas o dia a dia, a própria Perfeitamente. existência nos coloca em situações que aquilo ali... Perfeitamente. não- Hoje você escuta, não entendi bem, mas amanhã uma palavra que te diga, alguma coisa que acontece, você já... Aí já aquilo... Ah, então é assim que acontece com todos nós, com todos nós. Todos nós, não tem dúvida. Não tenho dúvida. A única pessoa que entendeu tudo aqui agora foi a Graça. Oh, meu Deus, quem me dera. Gente, então nós iniciaremos o nosso encontro próximo nesse slide que aí está. Agora vamos agradecer ao Pai, a Deus, aos amigos espirituais pelo encontro que tivemos hoje, pelo que conseguimos estudar hoje, pelo que conseguimos realmente visualizar nesse encontro que nós nos encontramos. Mestre Jesus, muito obrigado, irmão, amigo, por tudo que estamos merecendo. Muito obrigado pela oportunidade do aprendizado, do conhecimento, que nos eleva, que nos faz ter melhor compreensão da vida, da existência. Muito obrigado, Jesus. Aos amigos espirituais que nos ajudaram, que nos envolveram, muito obrigado, queridos irmãos, por tudo. Sim, sabemos, nos diz o amigo que virá muito mais. Muito obrigado, querido irmão, muito obrigado. Queremos agradecer de coração toda a nossa gratidão. Muito obrigado, mais uma vez. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.